Em 1501, quando atingiu os 19 anos, Lutero entrou para a Universidade de Erfurt e tinha um futuro brilhante à sua frente. Ele aplicou-se no estudo dos melhores autores e os seus esforços rapidamente o colocaram entre os melhores estudantes da universidade. Lutero mantinha no seu coração o temor do Senhor e vivia uma vida intensa de oração e de estudo. Há um dia, diz ele, que ao examinar alguns livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia em latim, uma Vulgata latina. Ele nunca tinha visto tal livro. Ignorava mesmo que existia um livro destes. Ele tinha ouvido na missão a leitura de porções dos Evangelhos e das Epístolas e pensava que isso era a Bíblia inteira. As passagens que eram citadas na Bíblia, na missa, ele acreditava serem a Bíblia no seu conjunto. Mas agora, pela primeira vez, ele olhava para a palavra de Deus, inteira, completa. Com um misto de maravilhamento e espanto, ele consultou as páginas da Bíblia e disse: "Oh, se Deus me desse este livro!" Ao encontrar a Bíblia, Lutero tomou consciência como nunca antes da sua condição de pecador. Cresceu nele um forte desejo de se libertar do pecado, de encontrar paz com Deus, de encontrar a salvação. Assim, no dia 2 de julho de 1505, quando regressava a cavalo à universidade depois de uma viagem a casa, Lutero foi apanhado por uma tempestade muito forte e um raio caiu muito perto dele. Aterrorizado com a perspectiva de uma morte iminente a que se seguiria o juízo divino, Lutero fez um voto imediato, ali naquele momento, de se dedicar à vida monástica se Deus o protegesse. E foi assim que ele foi levado a entrar num mosteiro agustiniano em 17 de julho de 1505, contra a vontade da família e, nomeadamente, contra a vontade do seu pai. Depois de ter feito os seus votos monásticos, todos os momentos que Lutero tinha ao seu dispor eram passados em estudo, nomeadamente no estudo da Bíblia. Ele tinha encontrado uma outra Bíblia, desta vez acorrentada às paredes da biblioteca do mosteiro, e era frequente encontrá-lo a ler essa Bíblia da corrente. À medida que a sua convicção de ser um pecador aumentava, ele procurou obter o perdão e a paz pelas suas obras. Ele levava uma vida rigorosa e não se desviava de qualquer sacrifício que lhe pudesse trazer mérito perante Deus. Mas apesar de todos os seus esforços, de todas as suas penitências, de todos os seus sacrifícios, a sua alma opressa não encontrou alívio. No auge do desespero, Lutero contou a um amigo e conselheiro chamado Johann von Staupitz, que era o seu superior no mosteiro, as suas angústias. E este homem, Staupitz, abriu a mente de Lutero à verdade central do Evangelho e dirigiu-a para a contemplação de Cristo, o Salvador da humanidade. As palavras de Staupitz tiveram um profundo efeito na mente de Lutero e trouxeram-lhe paz. Entretanto, Lutero foi ordenado sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana e foi também chamado a dar aulas na Universidade de Wittenberg. E ele ali aplicou-se ao estudo das Escrituras Sagradas nas suas línguas originais, o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento. Lutero dominava estas duas línguas. Ele começou também a lecionar sobre a Bíblia, abrindo os Salmos, os Evangelhos e as Epístolas à compreensão de multidões de estudantes. Staupitz, o seu amigo e superior no mosteiro, instou com ele para que subisse ao púlpito e pregasse a palavra de Deus. Lutero hesitou, sentia-se indigno, mas acabou por ceder às solicitações dos seus amigos e começou a pregar. No entanto, Lutero ainda era um filho devoto da Igreja Papal. Ele foi levado a visitar Roma e, para esse efeito, iniciou uma viagem a pé de Wittenberg até Roma, alojando-se nos mosteiros que havia pelo caminho. Num certo convento em Itália já, ele ficou espantado perante a riqueza, o luxo
e a magnificência que encontrou naquele mosteiro. Ficou inteiramente perplexo. Então os monges não faziam votos de pobreza e castidade? Finalmente ele chegou a Roma. Com grande emoção, prostrou-se no chão e exclamou: Santa Roma, eu te saúdo. E em Roma ele realizou as cerimónias próprias dos peregrinos, mas constatou também a iniquidade que existia em todas as classes do clero. Ficou horrorizado perante a terrível profanidade dos sacerdotes, mesmo na própria missa. Por onde quer que ele se virasse, só encontrava profanação em vez de santidade. Entretanto, tinha sido recentemente decretado pelo Papa uma indulgência a quem subisse de joelhos a chamada escada de Pilatos, a mesma escada que supostamente tinha sido subida pelo Salvador durante o seu julgamento e que supostamente tinha sido trazida miraculosamente de Jerusalém para Roma. Claro que isto era uma falsidade, mas Lutero acreditava nisto. Então, um dia, quando estava em Roma, Lutero estava a subir devotamente essa escada de joelhos, quando subitamente uma voz lhe pareceu dizer: o justo viverá pela fé. Era uma citação de Romanos 1, versículo 17. Lutero diz mais tarde que ele pôs de pé imediatamente e deixou aquele lugar coberto de vergonha e de horror. A partir daquela data, ele começou a ver mais claramente a falácia de se confiar nas obras humanas para se alcançar a salvação e percebeu também como é importante a fé nos méritos de Cristo. Após o seu regresso de Roma, Lutero recebeu na Universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia. E agora, mais do que nunca, ele tinha a possibilidade de se devotar inteiramente ao estudo das Escrituras. Ele finalmente declarou que os cristãos só deviam receber as doutrinas que eram apoiadas pela autoridade da Bíblia. Era precisamente a mensagem da Bíblia que ele transmitia às multidões que o vinham ouvir pregar. Lutero pregava as boas novas de um Salvador que conferia perdão e paz através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Entretanto, para se obterem fundos para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, a Basílica que ainda existe e é o centro do Estado do Vaticano, os emissários do Papa começaram a vender indulgências. As indulgências eram uns documentos que eram passados pelo Papa em nome do Papa de Roma, que diziam que a pessoa que pagasse um certo preço para comprar aquele documento não tinha que fazer penitências, nem peregrinações, nem confissões dos seus pecados. Os seus pecados e todas as penitências ficavam automaticamente canceladas. E, portanto, eram estas indulgências que o Papa começara a vender por toda a Europa. O monge dominicano Johann Tetzel tinha sido designado em 1516 para ser o vendedor das indulgências na Alemanha. Ele era um indivíduo moralmente execrável, repetia as mais abjectas mentiras e relatava contos maravilhosos para enganar o povo crédulo e supersticioso. Quando Tetzel entrava numa cidade, um mensageiro ia diante dele anunciando: a graça de Deus e do Santo Padre está às vossas portas. Tetzel afirmava que, graças às indulgências, todos os pecados que o pecador tivesse cometido lhe eram perdoados e que não era sequer necessário o arrependimento. Além disso, a alma em favor da qual fosse adquirida uma indulgência escaparia do purgatório e subiria diretamente para o céu. Era o que Tetzel dizia. E assim esta oferta de Tetzel foi aceita por milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas compraram estas indulgências. Nesta altura, Lutero, embora fosse um devoto do Papa ainda, ficou cheio de horror perante as afirmações dos vendedores de indulgências. Nomeadamente quando os seus paroquianos começaram a dirigir-se a ele
com as indulgências, pedindo que eu as reconhecesse e lhe desse a sua absolvição. Ora, Lutero recusou a absolvição a estes homens e a estas mulheres, a menos que eles se arrependessem e reformassem a sua vida. E estes ficaram revoltados e foram reclamar o seu dinheiro a Tetzel. Tetzel ordenou que fosse acesa uma fogueira na praça principal e ameaçou queimar todos os heréticos que se opusessem às indulgências papais. Lutero começou então a opor-se às indulgências a partir do púlpito da sua igreja. Começou a pregar contra elas. Ele aconselhou o povo a não comprar as indulgências, mas a olhar com fé para o Salvador crucificado. Dado que Tetzel continuava o seu tráfico ilícito, Lutero decidiu realizar um protesto claro contra as indulgências. E foi assim que, em 31 de outubro de 1517, no dia anterior à festa de Todos os Santos, Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg um escrito contendo 95 teses contra a doutrina das indulgências e declarou sua disponibilidade para defender essas teses no dia seguinte na universidade. Ora bem, o que é que aconteceu? Aconteceu o que se estava à espera. As teses de Lutero atraíram a atenção de todos. Foi gerada uma grande excitação na universidade e na cidade de Wittenberg. Porquê? Porque estas teses sustentavam que o poder de conceder o perdão dos pecados e para livrar da penalidade do pecado nunca tinha sido confiado ao Papa ou a qualquer outro mortal. As teses também mostravam que a graça de Deus revelada no Evangelho de Cristo era livremente concedida a todos os que a buscassem com arrependimento e fé. Em janeiro de 1518, amigos de Lutero traduziram as 95 teses do latim, língua em que elas tinham sido originalmente escritas, para o alemão. E depois, como a imprensa já tinha sido inventada há alguns anos, imprimiram estas teses. Ou seja, em 2 semanas, as teses de Lutero foram espalhadas e conhecidas em toda a Alemanha. E em 2 meses tinham chegado a toda a cristandade. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Lutero começou a ser atacado de todos os lados por membros do clero que viam os seus privilégios serem ameaçados. Muitos dignitários da igreja estavam convencidos da verdade das teses de Lutero, mas eles também compreendiam que a aceitação dessas verdades implicaria uma grande mudança na igreja e que esta mudança iria abalar a autoridade de Roma. Quando os seus inimigos apelaram para a tradição da igreja ou para as declarações dos papas, Lutero respondeu com a Bíblia e apenas com a Bíblia. Em breve os seus inimigos estavam a pedir a sua condenação à morte na fogueira. Mas os ensinos de Lutero tinham captado a atenção de pessoas honestas de toda a Alemanha, pois dos seus sermões e dos seus escritos saía uma luz que estava a iluminar a mente de milhares e milhares de crentes sinceros. Por toda a parte os olhos do povo estavam a desviar-se dos ritos humanos e dos mediadores humanos para o Cristo crucificado e para a sua Bíblia. Lutero recebeu então uma convocação. Era uma convocação importante. Ele deveria comparecer em Roma de modo a responder às acusações de heresia. Mas os seus amigos mais poderosos protestaram contra a convocação e pediram que Lutero fosse ouvido na Alemanha. Foi designado por Roma que o legado do Papa na Alemanha, ou seja, o embaixador do Papa, ouvisse Lutero. Mas nas instruções comunicadas pelo pontífice ao seu legado, ao seu embaixador na Alemanha, Lutero era já considerado como herético, pelo que o legado deveria julgar Lutero sem demora. Caso Lutero não abjurasse, ou seja, não voltasse atrás nos seus ensinos, e não fosse possível prendê-lo, o legado poderia declará-lo por escrito em toda a Alemanha e deveria excomungar toda e qualquer pessoa que prestasse auxílio a Lutero. As autoridades religiosas ou civis que não cooperassem com Roma para prenderem Lutero deveriam ser também excomungadas.
Ora, a excomunhão era uma coisa muito, muito séria na Europa pós-medieval do século XVI. Quando Lutero mais necessitava de apoio, a providência divina enviou Melanchthon a Wittenberg. Este era um jovem inteligente, dotado de extenso conhecimento, de eloquência e de pureza moral. Em breve ele tornou-se um sincero discípulo do Evangelho e o mais leal amigo e apoiante de Lutero. A união de esforços de Lutero e de Melanchthon veio acrescentar força à reforma. Entretanto, aproximou-se a data do julgamento de Lutero em Augsburg. A cidade de Augsburg tinha sido designada como o local onde Lutero deveria ser julgado pelo legado do Papa, pelo que o reformador pôs-se a caminho. A notícia de que Lutero tinha chegado a Augsburg deu grande satisfação ao legado do Papa, que determinou que ele não escaparia das suas mãos. Lutero não tinha obtido para si um salvo-conduto, mas os seus amigos tudo fizeram para obter um salvo-conduto do imperador. Quando Lutero recebeu o salvo-conduto, compareceu perante o legado. Estávamos em outubro de 1518. O legado mostrou uma aparente grande amizade por Lutero durante as suas reuniões, mas exigiu que o reformador se submetesse à autoridade da Igreja e abandonasse as suas opiniões sem as defender com argumentos. Lutero protestou porque o legado requeria que ele se retratasse sem lhe ter mostrado que ele estava errado. A única resposta que Lutero obteve do legado foi: retrate-se, retrate-se, retrate-se sem mais demora. O reformador mostrou que as suas posições estavam apoiadas nas Escrituras e declarou firmemente que ele não podia renunciar à verdade. Lutero pediu também para fazer a sua defesa por escrito, o que o legado consentiu com alguma relutância. No encontro seguinte, Lutero apresentou uma poderosa exposição das suas teses, apoiada em citações das Escrituras. Quando o legado do Papa viu que o argumento de Lutero era irrespondível, perdeu o autocontrole e exigiu que Lutero se retratasse, pois, caso contrário, seria preso e enviado para ser julgado em Roma. Lutero retirou-se dali depois de responder que não se retrataria, não revogaria as suas decisões e as suas doutrinas, não voltaria atrás nos seus ensinos. Apesar de Lutero ter um salvo-conduto, os defensores de Roma estavam a preparar-se para o prenderem. Assim, a conselho dos seus amigos, o reformador deixou Augsburg, secretamente, durante a noite, atravessando as ruas da cidade em segredo. Foram, contou ele depois, momentos de ansiedade e de fervorosa oração. Ora bem, ao receber as notícias que Lutero tinha fugido, o legado papal ficou enraivecido. Ele escreveu uma carta a Frederico, o eleitor da Saxónia, que era o chefe do estado onde Lutero vivia e ensinava, e esta carta denunciava ferozmente Lutero e exigia que Frederico enviasse o reformador para Roma ou o banisse dos seus estados. Em sua defesa, Lutero escreveu a Frederico da Saxónia, pedindo que o legado mostrasse quais eram os seus erros a partir da Bíblia e prometendo que renunciaria a todas as suas doutrinas que estivessem em contradição com a palavra de Deus. Ora, até esta data, Frederico da Saxónia tinha pouco conhecimento das doutrinas de Lutero, mas foi impressionado pela força e pela clareza da declaração de Lutero, pelo que decidiu que protegeria Lutero até que se provasse que ele estava a elaborar em erro. Assim, o eleitor respondeu ao legado papal, declarando que, dado que, segundo a opinião dos teólogos da Saxónia, nada na doutrina de Lutero era herético, ele recusava-se a enviar o reformador para Roma ou a expulsá-lo do seu estado. Entretanto, Lutero continuava a atrair para a Universidade de Wittenberg um elevado número de estudantes provenientes de todos os cantos da Europa Ocidental, pois os escritos do reformador tinham despertado por todo o lado um novo interesse
nas Sagradas Escrituras. Nesta data, Lutero estava ainda apenas parcialmente liberto dos erros da Igreja Romana e era ainda um membro convicto dessa Igreja, não entretendo qualquer intenção de se separar da sua comunhão, de se separar de Roma. Durante este período, os escritos do Reformador e a sua doutrina estavam a espalhar-se por toda a cristandade. Milhares estavam a acolher uma compreensão mais pura do Evangelho, fundada na leitura e no estudo das Sagradas Escrituras. Por outro lado, os líderes da Igreja Romana estavam cada vez mais exasperados pelos ataques de Lutero, e foi declarado por alguns dos seus opositores mais fanáticos que aquele que matasse o Reformador não incorreria em qualquer pecado. Há mesmo uma situação em que Lutero, ao sair da igreja de Wittenberg, é abordado por um indivíduo que levava um revólver, um mosquete, um pequeno mosquete, debaixo da sua capa, pronto para matar Lutero. Só que Lutero enfrentou e disse-lhe que não temia nada nem ninguém, pois Deus estava com ele. Ou seja, ele disse: estou nas mãos de Deus. O que é o meu escudo e a minha força? O que me pode fazer os homens? E quando o indivíduo ouviu esta resposta de Lutero, fugiu de diante dele. Por esta altura, Lutero estava a ler as obras de Jan Hus, de quem falámos no programa anterior, e reconheceu que Hus já apresentava a grande doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus, a essência e a base do Evangelho. Lutero escreveu então, em 1520, um apelo ao imperador e à nobreza do Sacro Império Romano Germânico a favor da reforma da cristandade. Este apelo, intitulado À Nobreza Cristã da Nação Alemã, era este o título da obra, foi amplamente circulado em toda a Alemanha e exerceu uma poderosa influência sobre o povo. Multidões colocaram-se ao lado da bandeira da reforma, ao lado de Lutero, ao lado da verdade. Em 15 de junho de 1520, o Papa Leão X decidiu que Lutero e os seus seguidores teriam 60 dias para se retratarem. Caso contrário, seriam excomungados. Esta sentença de excomunhão suscitava sempre o terror no coração daqueles que a ouviam. Porquê? Porque a excomunhão implicava que a pessoa deixava de ter qualquer direitos na igreja. Por exemplo, não podia ser enterrado, se falecesse, não podia ser enterrado no cemitério, e os cemitérios eram os únicos lugares naquela altura onde as pessoas podiam ser sepultadas. Não podia ser recebido pelos familiares, perdia também os seus direitos civis, porque a sentença de excomunhão era apoiada, segundo a indicação da Igreja, pelas autoridades seculares, e, portanto, esta sentença de excomunhão podia ser um sério golpe na vida de qualquer ser humano que vivesse na Europa Ocidental do século XVI. E, por isso, muitos temiam apenas a palavra excomunhão. Mas, quando a bula papal que ameaçava Lutero de excomunhão chegou às mãos dele, ele devolveu ao Papa a sentença de condenação e declarou publicamente a sua determinação de abandonar a Igreja dominada por Roma. Na presença de uma multidão de estudantes, de doutores e de cidadãos de todas as classes, Lutero queimou a bula do Papa, bem como alguns livros de direito canónico, decretais do Papa e certos escritos que defendiam o poder papal. Era um dia que ficou assinalado na história do cristianismo. Era o dia 10 de dezembro de 1520. No entanto, não foi sem uma feroz luta interior que Lutero se separava da Igreja Romana. Ele às vezes perguntava-se: mas será que sou eu que tenho razão? Será que há tanta gente que está enganada? Será que a Igreja Romana realmente
é a Babilónia do Apocalipse, o anticristo é o Papa. Ele às vezes interrogava-se e tinha uma luta íntima dentro dele, mas depois lembrava-se das verdades que tinha aprendido nas Sagradas Escrituras, as verdades puras do Evangelho que tinha sido corrompido pelas doutrinas de Roma, e ganhava coragem. Percebia que ele estava no bom caminho, no caminho correto, no caminho da verdade bíblica, e que os seus adversários é que estavam em erro. Apesar de serem erros com muitas centenas de anos de tradição. Ora bem, o Papa respondeu ao desafio de Lutero com a excomunhão. Veio à luz uma nova bula no dia 3 de janeiro de 1521, declarando a separação de Lutero da Igreja, ou seja, a sua excomunhão, e incluindo na mesma condenação todos aqueles que seguissem as doutrinas de Lutero e que dessem apoio a Lutero. Ou seja, nesta data, 3 de janeiro de 1521, tinha começado a maior disputa doutrinal que tinha alguma vez ocorrido no seio da Europa cristã, desde o surgimento do Evangelho até ao século XVI. Começava a grande luta pela pureza do Evangelho, a grande luta pela pureza da Igreja e pela purificação de todos aqueles que creem, para que pudessem ter as suas doutrinas baseadas na palavra de Deus, na autoridade de Deus e não na autoridade humana de qualquer concílio ou de qualquer Papa. Para a semana, vamos ver mais um passo nesta grande luta entre Lutero e o papado. Vamos ver como Lutero irá comparecer perante a dieta do Império, ou seja, perante a Assembleia Magna do Império, do Sacro Império Romano Germânico. Vamos ver como Lutero vai ser chamado a dar contas das suas crenças, das suas posições contrárias às posições e às crenças de Roma. Vamos ver isso com toda a atenção. E por isso convido desde já os meus irmãos, as minhas irmãs, a marcarem o próxima sexta-feira, às 20h30, para continuarmos a estudar e a acompanhar a história de Lutero, na sua luta pela emancipação do cristianismo das tradições humanas de Roma. Até lá, desejo-vos um bom sábado.